AGTech Innovation Podcast, onde você ouve quem mais entende de tecnologia e inovação no agro, para te inspirar a pensar o presente e o futuro. Olá, queridos ouvintes do PwC AGTech Innovation. Eu sou Fernanda Cavalcante e tenho o prazer de apresentar a segunda temporada da série Mercados de Tecnologia no Agronegócio. No terceiro episódio, falaremos sobre inteligência artificial. Embora seja um campo de estudos que já está sendo falado há muito tempo, atualmente, com a popularização da tecnologia de ferramentas como o ChatGPT, que ela veio tão à tona, né? Mas no agronegócio, essa ferramenta já era utilizada antes dessa popularização, desde o campo até a mesa do consumidor. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. E para isso eu conto aqui com um time de especialistas que desenvolve tecnologia antes, dentro e depois da porteira. Eu vou pedir para que eles se apresentem e contem também um pouco sobre a solução que eles desenvolvem. Então, começamos pelo Thiago. Vamos para o Guilherme e finalizamos com o Fred, essa rodada de apresentação. Bom, obrigado primeiro pela oportunidade, Fernanda. Eu agradeço ao AGTech pelo convite, da gente poder falar um pouquinho sobre inteligência artificial, que está tão em voga, né, a discussão. Obrigado pelo participar aí com o Guilherme e com o Fred, para a gente fazer uma discussão bem profunda de como que funciona no agronegócio, como é que tem funcionado a implementação de inteligência artificial. Eu sou o Thiago, eu sou engenheiro de formação, sou head de comunidades da Bit9, e explicando bem rapidamente o que a gente faz, a Bit9 habilita a produtividade com tecnologia e inteligência artificial. Então a gente tem cases aqui dentro do AGTech já, e a gente tem tido bastante sucesso em aumentar a produtividade de indústrias que trabalham nesse segmento de agronegócio. Boa, pessoal, prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Guilherme Castro, eu sou CEO e cofundador da Cromai. Sou engenheiro mecatrônico de formação, tenho um mestrado e doutorado em inteligência artificial, que foram a base da fundação da Cromai. A Cromai nasceu com o propósito de gerar informações do campo que os produtores não tinham acesso, para que eles pudessem ser muito mais eficientes no manejo e ter uma agricultura muito mais sustentável. Então a gente traz inteligência e estratégia para o manejo, para reduzir o uso de defensivos e aumentar a produtividade. Boa, então para finalizar, eu sou o Fred Marques, né? Então, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e ter esse papo tão interessante. IA é uma coisa, como a Fernanda falou, está começando a ganhar muita popularidade, a gente já faz isso há algum tempo, né? Acho que nós três aqui já temos vendo isso já tem alguns anos, mas é sempre legal trocar um pouco de experiência e falar das aplicações, né? Então, acho que hoje aqui a gente vai falar um pouco também das aplicações, de como esse é um mundo gigantesco, né? De ficar achando, é só OpenAI, acho que é um mundo gigantesco. Eu sou cientista da computação de formação, CTO da Grão Direto. A Grão Direto hoje é uma startup que é a maior plataforma de comercialização digital de grãos na América Latina, né? Então a gente tem um aplicativo que é o nosso carro-chefe na nossa plataforma, que já tem mais de 300 mil downloads, né? Então ali você tem todos os players que participam desse mercado de grãos aí no mercado físico, né? Então aí espalhados por todo o Brasil, nas pequenas cidades, nas grandes regiões produtoras. A gente também tem muitos clientes corporativos e estratégicos que são nossos clientes, que interagem com seus próprios clientes através da Grão Direto. Então, existem milhares de oportunidades aí também de uso de tecnologia que a gente já vem fazendo há alguns anos, né, e agora mais forte ainda com o uso da inteligência artificial. Gostaria também de agradecer a presença de vocês aqui hoje. E como você falou, Fred, a inteligência artificial é um mar de possibilidades, né? Então, tem muitas aplicações que a gente pode fazer no agronegócio. Eu acho que para a gente começar a exemplificar para os nossos ouvintes como a gente pode fazer isso, gostaria que vocês compartilhassem um pouco como que a inteligência artificial está acoplada na tecnologia que vocês entregam hoje para os produtores rurais ou ao longo de toda a cadeia agrícola, né? A Grão Direto não é uma empresa de inteligência artificial, né? Então a gente nasceu talvez um pouco antes dessa era. A gente começou ali por 2017, né? Então a gente usa inteligência artificial e nosso time vem crescendo e ganhando expertise nesse assunto ao longo dos anos, né? Incorporando isso dentro das plataformas que a gente já tinha, né? Hoje a Grão Direto tem, com certeza, o melhor preço médio do mercado físico de grãos no Brasil.
né? Hoje a gente não depende de chamadas telefônicas ou de consultas com corretores esporádicos para ter informação, para ter dado, né? A inteligência artificial é tão boa quanto os dados que você tem, né? E a gente já tem muito dado que estão das negociações ou das tentativas de negociações que estão acontecendo de fato no mercado, né? E aí um dos primeiros usos de IA que a gente fez lá atrás foi utilizar essas curvas temporais de preços que a gente tinha para ser insumos para a inteligência artificial conseguir traçar uma curva ainda mais assertiva, ainda melhor, tentar estimar isso para momentos futuros de preços, etc. Então, a gente começou por aí. Hoje a gente tem outras aplicações interessantes com os nossos clientes corporativos, aplicações de leitura de contratos, né, de estruturar a informação desestruturada. A gente também tem coisas interessantes dentro da própria Grão Direto que ajudam a gente a fazer mais negócio. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que notificações é uma coisa que gasta-se dinheiro, né? Então, para quem está no mercado como o nosso, que é um marketplace, a gente tem que notificar vários players, né? Ambas as pontas, tentar fazer os negócios acontecerem. Então, hoje a gente tem o que a gente chama de notificações inteligentes, que é uma inteligência artificial, que, por sinal, nossa inteligência artificial chama Ayrton, ela é bem do interior, ela é bem do agro, né? Então, o Ayrton ajuda, e com esse R puxado mesmo, tá, gente? Ajuda a gente a escolher quem que é o público, né? Dependendo das oscilações de mercado, aí entra toda essa parte mais técnica e de modelo de negócio para cada uma dessas aplicações, né? Mas aí pega preço, pega valor de Chicago, pega dólar, pega geolocalização, pega o comportamento desses usuários e fala, cara, não, é melhor a gente notificar essa turma aqui, é melhor a gente notificar esse pessoal, porque isso gasta dinheiro e eles têm mais retorno, eles vão acessar a plataforma, então a gente usa para isso. E também usando para essa, que a gente chama de top picks, né? Então, top picks é de fato uma lista de produtores e compradores que o nosso modelo proprietário de machine learning acha que vão negociar, tem mais chances de fazer negócio naquele dia. E aí, a partir daí, a gente dispara várias ações, ou diretamente com esses players, ou até mesmo informando os nossos clientes para entrar em contato com os clientes deles, porque eles estão num momento mais interessante. Bom, a gente tem basicamente 2 produtos, né? Uma chama IA Manager e a outra a gente utiliza a automação utilizando a conexão tanto com o robozinho quanto com a IA. Então, basicamente, a gente pega dados que não são estruturados ou estão estruturados e consegue traduzir isso de uma maneira fazendo perguntas para a nossa IA, né? Um exemplo disso é se você tem manual de máquinas agrícolas e aí o produtor quer acessar alguma informação para fazer uma troca de bateria ou pegar alguma informação, porque no papel, acho que ninguém lê um manual de máquina ou até de carro mesmo, né? Usualmente a gente não consegue ler, mas aí a IA consegue habilitar esse tipo de informação na ponta de uma maneira bem prática, ou até mesmo quem distribui essas máquinas consegue fornecer isso como um serviço adicional, uma agregação de valor para a plataforma deles, né? Outro exemplo é que a gente consegue também fazer leitura de documentos, uma hipótese, leitura de nota fiscal, né? Entrada de nota fiscal. Tem produtor, todo mundo faz isso, né? Ou indústria mesmo, como Raizen, Terreos, que são indústrias do agro e tem uma grande gestão de documentos. Antigamente, né, só o OCR, né, não conseguia fazer a leitura de um dado, um imposto que ele teria que extrair na nota fiscal. Se muda de lugar, né, que a gente tem mais de 5.000 municípios, aí o robô já quebraria a automação. Então, a nossa IA também ajuda nesse tipo de extração e estruturação de informação. Esses são alguns exemplos práticos. A IA Manager, ela é agnóstica em termos de LLM. São os modelos de linguagem, né? Tem uma pesquisa até que saiu essa semana do Instituto Reuters, que o grande LLM que é mais conhecido no planeta, né, foram feitas em 6 países com mais de 2.000 pessoas em cada um dos países, é o ChatGPT. Só que a gente tem aí uma pesquisa que saiu que tem as 50 LLMs que são mais utilizados no mundo, né? Então, você tem uma dimensão do quanto que a gente usa ainda pouco e conhece muito pouco em termos de modelos de linguagem. E tem modelos de linguagem que são específicas à nossa realidade, como melhorar a capacidade de compreensão e extração de informação no português, por exemplo. Então, esses são alguns dos exemplos. A gente é agnóstico em termos de tecnologia, mas consegue entender todo o contexto do desafio do cliente em termos de informação, estruturação dessa informação e até complementando, conectando com o BI existente ou ERPs que o cliente utiliza. E a Cromai, ela nasceu como uma empresa de inteligência artificial pro agronegócio. Então, a nossa visão de gerar todas as informações relevantes para o produtor ter a maior eficiência possível em campo, a gente, desde o início, começou com essa visão de desenvolver uma parte de cada vez da solução. Então, a gente lançou um primeiro produto
que ainda é a nossa principal solução para a detecção de plantas daninhas nas culturas de cana-de-açúcar e em soja. Hoje a gente atende os principais grupos usando imagens de drone. A nossa plataforma recebe essas imagens, os nossos algoritmos processam ela, determinam a localização dessas plantas daninhas e geram, muito importante, os arquivos para pulverização localizada. Né? Então o produtor ele baixa esses arquivos para o maquinário que ele tem, pode ser um pulverizador convencional, ou um drone de pulverização, e aí ele consegue reduzir hoje o uso de herbicida em 65%, em média, no campo. Né? E então a gente começou por essa camada de informação que a gente entendeu que era a mais importante naquele momento, e aí depois disso a gente foi gerando novos produtos para resolver outras questões de manejo. Né? Então hoje a gente já tem 3 soluções em cana-de-açúcar, para gerar esse tipo de informação que vai gerar mais eficiência em campo. E em soja a gente tem hoje trabalhado apenas com essa solução, né, um mercado mais recente, a gente começou em cana-de-açúcar e foi para soja só no ano passado. Em todas as falas, né, soou bastante essa parte dos dados, né, os dados que vêm por trás dessa tecnologia. E aí eu queria que vocês compartilhassem também um pouco sobre quais são esses dados que vocês capturam, que estão por trás das tecnologias de vocês, né, da inteligência artificial. E também aproveito essa pergunta para trazer um pouco um questionamento, né? Quando a gente olha para o agronegócio, a gente sabe que é um campo muito grande, existem muitas informações, né? Hoje existe alguma abertura ainda, algum elo que ainda precisa ser preenchido, que ainda falta informação na visão de vocês? Fora da porteira, existem sim desafios de dados, né? Hoje, muitas empresas, né, empresas grandes do agro, que ainda não se digitalizaram por completo, né? Então, acho que a gente está num mercado que a gente colhe o que a gente planta, né? Então, tem muitas empresas que ainda não têm dados suficientes para a gente fazer um modelo de inteligência artificial interessante para eles, porque eles não se digitalizaram ainda, ou digitalizaram só muito na ponta, né? Só no ERP na hora de emitir a nota, né? Mas toda a informação rica que tem nos processos anteriores, elas ainda estavam sendo feitas no Excel, no caderninho, ou não estavam sendo feitas de forma alguma, né? Então, empresas que lá atrás tiveram, falando de empresas especificamente, depois a gente pode falar do produtor, mas que tiveram essa preocupação de se digitalizar um pouco mais rápido do que as outras, hoje elas vão estar com uma vantagem competitiva de dados que a inteligência artificial vai poder ajudá-las mais. Né? E aí as empresas que ainda não fizeram isso, né, e aí é o meu pedido, assim, gente, então vamos acelerar. Assim, quanto antes a gente começar a capturar dados, daqui 2, 3 anos, ainda mais com a IA evoluindo dessa forma, a gente vai conseguir fazer muita coisa legal. Né? Então agora a IA talvez ela até sirva para puxar outras iniciativas de digitalização, isso falando no mundo corporativo. Né? No mundo dos produtores rurais é algo também bem semelhante. Né? Então, ainda nessa parte de negociação, etc., ainda muito por telefone, ainda muito por áudio de WhatsApp e etc., quando a gente consegue digitalizar um pouco essa relação dele com os preços, essa relação dele com os compradores, com os parceiros comerciais dele, isso também gera uma riqueza de informação. Então, no nosso aplicativo, por exemplo, a gente, de alguma forma, conhece o comportamento daquele usuário, né? Ele está vindo por aqui, ele não acessou, ele ficou 2 dias sem acessar e agora... E isso aí, a inteligência artificial, depois ela se resolve lá com ela mesma para falar, cara, isso é um padrão interessante que tem um peso XYZ para que ele dê o próximo passo aqui num funil de vendas ou num funil de negociação, por exemplo. Né? Então, trazer para o digital eu acho que é muito importante nessa fase que a gente está agora e aí mostrar também para esses players, para essas pessoas do nosso mercado que, putz, se a gente fizer isso agora, daqui a um tempo isso já começa a se pagar dado o volume de dados que a gente consegue gravar. Então, existe sim um desafio, mas por outro lado, a IA consegue fazer coisas muito interessantes mesmo com poucos dados, se os dados forem bons. Né? Então, também não é uma terra arrasada, a gente consegue sim, com os poucos dados que tem, combinando com dados externos, né? E hoje existe um ecossistema, e até se a gente fala disso aqui, né? Existem ecossistemas de empresas que se conectam, né? Que a gente consegue plugar dados uns nos outros, usar dados externos, usar dados de mercados para complementar os modelos, e aí mesmo que a empresa ou que o produtor, enfim, tenha poucos dados, isso gerar um valor interessante depois que a gente passa pela inteligência artificial. Né? Mas existem sim esses desafios,
mas eu acredito que o mercado também já percebeu, né? Então sou otimista nesse ponto. No nosso caso é um pouco diferente, porque a coleta de dados faz parte da nossa operação. A gente teve um desafio muito grande no início da empresa, lá em 2017, porque a gente precisava desenvolver os modelos de inteligência artificial, mas ao mesmo tempo a gente precisava começar a rodar uma operação para desenvolver. Mas depois que isso começou a rodar, ficou um pouco mais tranquilo, porque a gente gera os dados que a gente precisa para continuar os desenvolvimentos. Claro que toda vez que a gente vai desenvolver um produto novo, uma camada de informação nova, a gente precisa ter uma estratégia de produto muito bem desenhada, que foi até algo que a gente desenvolveu ao longo dos últimos 7 anos. Mas o nosso grande desafio hoje em relação a dados, então como essa parte da coleta já está na operação, é a escalabilidade da solução, porque no campo o agro tem muita variabilidade, e para a inteligência artificial, quanto mais variáveis a gente tem, mais complexo fica de você chegar no nível de precisão que a gente precisa para gerar valor para o cliente. Uma detecção facial hoje é um problema muito mais bem resolvido, porque não é tão complexo, por exemplo, quanto desenvolver um veículo autônomo, né, que já tem muito mais variáveis envolvidas e que o tempo de desenvolvimento hoje é muito mais longo por conta disso. E no nosso caso a gente está mais ou menos no meio termo, um pouco mais para o veículo autônomo até, porque a gente tem muitas regiões no Brasil com características de solo diferentes, características de planta diferentes, de clima, e a gente precisa ter acesso a todos esses perfis de dado para garantir que a nossa solução vai conseguir escalar e atender todo mundo bem. A gente teve que também gastar um esforço, uma energia considerável mapeando isso, mas hoje acaba sendo um diferencial que a Cromai tem, né? Por já ter conseguido superar essa barreira, hoje a gente consegue atender bem os produtores no país inteiro e já em mais de uma cultura, né? E é realmente isso, né? Quando a gente olha para o Brasil, é um lugar muito extenso, né? E você produzir no Sul é diferente de você produzir no Nordeste, as culturas são diferentes, as realidades são diferentes, são muitas variáveis que a gente tem que levar em consideração. Então, imagino também que ter acesso a essas informações também tenham sido um desafio muito grande nessa trajetória para vocês. O Fred e o Guilherme trouxeram 2 pontos que até são antagônicos, né? Você falou um pouco de cultura, que acho que é o que a gente enfrenta hoje, trabalhando mesmo com grandes corporações. A gente tem visto que os sistemas legados são planilhas de Excel, às vezes, né? Então, como é que você trabalha uma questão de dados e também até para você treinar a sua IA, porque você tem, dependendo do modelo de negócio, tem que fazer um treinamento para entender quais as extrações de informações que vocês precisam. E até para evitar alucinação, né? Então, assim, dependendo da LLM, a gente fala de alucinação, né? É acho que questão humana que a LLM tem, que também a gente consegue fazer um paralelo. Basicamente, a gente lidar, mesmo em grandes companhias, com essa questão de cultura, né? De inserção de cultura e participar de uma jornada, para depois falar, ó, a gente vai sair daqui do pilar de Excel e montar uma questão de data lake para que a gente possa ter segurança nessa tratativa de dados e que a gente possa ter um histórico de dados. Tem muita gente que se perdeu dados históricos, então a gente tem até um limite aí de informação que influencia, dependendo do segmento, de qual informação que está sendo dando visibilidade para a gente, né? Então sempre a gente aconselha, faz o acompanhamento da extração desses dados para ver o que está acontecendo, para depois aí a gente gerar esses dados de uma maneira mais autônoma e começar a extrair informação. Teve um cliente nosso que tinha uma grande vulnerabilidade com relação fiscal, porque a gente está falando de um país que tem um arcabouço fiscal extremamente maluco. Cada estado tem sua própria legislação, que aí tem a legislação federal, então isso gerava emissão de nota fiscal manualmente ou entrada de materiais através de pedido de compras, e que a automação com a IA e linkando com essas informações que você precisa extrair, consegue ajudar e aumentar diminuir essa exposição à vulnerabilidade. Então tem cliente fazendo automação desses processos, tanto de compras quanto de entrada de nota e emissão de nota fiscal, com esse olhar para essa vulnerabilidade. Então tem gente correndo bastante, grandes empresas aí para evitar esse tipo de exposição. Então esse é alguns dos exemplos de grandes corporações que elas enfrentam com essas temáticas que a gente pode ajudar a solucionar. Vocês teriam também algum case para compartilhar com a gente de alguma vez que vocês utilizaram a tecnologia de vocês e conseguiram trazer algum impacto, reduzindo tanto a utilização, seja de recursos humanos, de tempo, de recursos financeiros, com a solução de vocês?
Não, acho que a gente tem 2 cases muito claros, né, que e talvez mais mensuráveis, e um deles passa pelo que eu comentei no começo de a gente selecionar melhor o público que a gente entra em contato no dia a dia. O mercado de grãos, né, é um mercado de commodities normal, é um mercado parecido com o de ações, né, então ele tem uma oscilação diária, ele oscila por região, ele oscila por produto. E essa seleção para notificar e né, então se a gente gasta R$2.000 para enviar um WhatsApp oficial que custa caro, a gente tem um retorno de muito mais de R$2.000, porque aquelas pessoas que receberam, elas negociaram, isso gera um faturamento para a gente muito superior, assim, é muito claro que isso está gerando valor no core business, né? Eu acho uma coisa bem legal de IA também. A gente, óbvio, tem coisas mais laterais e IA consegue ajudar com tudo, né? Mas esse case eu acho que ele é interessante, que é o nosso core business, negociar grãos, né? E a gente está conseguindo fazer isso com mais eficiência, gastando menos dinheiro, tendo um retorno do investimento em IA muito claro. Um outro que a gente tem, que é bem interessante também, são os processos de barter, né? Os processos de barter hoje no Brasil, compra de insumos é cerca de 40%, 50%, utilizando o barter, né? É uma modalidade muito usada no Brasil e muito brasileira, né? Muito jabuticaba, assim. É uma forma de financiamento do produtor. E o barter, ele é muito burocrático, né? Ele é muito lento por definição. Então, as nossas soluções de barter conseguiram reduzir de 2, 3 meses o processo documental para 15 dias, 20 dias. Tem como reduzir mais do que isso, né? Mas a indústria, o mercado em si também tem que ajudar um pouco, mas utilizando inteligência artificial, muito nessa linha, né? De conseguir ler os vários tipos de contratos e documentos que estão circulando e automatizar esses processos e já deixar isso ir acontecendo na sequência. Hoje o agro ainda tem nota fiscal escrita na mão, né? Compra e venda de grãos, não existe padrão. O padrão que existe em algum lugar vai ter a data de pagamento, em algum lugar vai ter o valor, em algum lugar vai ter a quantidade de grãos que foram negociadas. Mas onde está? Se está na primeira página, se está dentro de uma tabela, se está escrito por extenso, se está escrito com números. Então, tudo isso era feito de forma manual, né? Então, nesses processos de barter, a gente conseguiu automatizar muita coisa utilizando essa leitura de documentos e aí colocando nesses pipelines de processos dentro dessas empresas. Então, acho que são 2 casos mais mensuráveis que a gente já está conseguindo ajudar. No campo, a gente tem conseguido gerar números bem expressivos. Assim, por a gente estar transformando os processos de manejo de forma considerável, os resultados são muito bons. A gente, com uma nova tecnologia como a inteligência artificial, abre muitas novas possibilidades. Acho que esse é o principal motivo do porquê a gente está conseguindo gerar esse nível de transformação. Então, nesse caso desse primeiro produto que eu comentei, de plantas daninhas, a gente gera hoje um retorno financeiro médio de R$150 por hectare monitorado, podendo chegar a R$250 por hectare e dependendo das práticas de manejo. E o que significa isso na prática, no campo, né? No ano passado, a gente acabou de divulgar esses números no nosso relatório de impacto, agora em abril, a gente reduziu 98 mil litros de uso de herbicida nos nossos clientes, só nos clientes que a gente atendeu no ano passado. Foram 28 milhões de litros de água que a gente reduziu em pulverização e 1.404 toneladas de gás carbônico que deixaram de ser emitidos, né, por conta desse ganho de eficiência no campo e redução do uso de herbicida por só aplicar onde realmente as plantas daninhas estão. E a nossa previsão é que esses números tripliquem esse ano. Então já foram números consideráveis ano passado. Para agora, com o crescimento da empresa, a expansão das nossas operações, a ideia é que a gente gere cada vez mais impacto. E tudo isso porque a inteligência artificial permitiu uma reconfiguração completa do manejo para que ele fosse realmente muito mais eficiente. A gente tem bastante potencial de economia na casa dos 3 dígitos, já considerando o investimento que você precisa fazer no nosso modelo de negócio, que acho que é de todo mundo aqui, que é SaaS, né? Então, a gente tem uma solução que chama RenovaBio, que é bastante conhecida no segmento de energia, né? Então, a gente tem clientes como Raizen que já utiliza esse tipo de automação. Então, você consegue fazer a gestão desse sistema, né, de fiscal e de incentivos de maneira automática. E a gente tem um outro sistema também de análise de entradas fiscais e também de verificação de sinistros,
onde você não precisa ter uma pessoa fazendo uma análise para, por exemplo, verificar quem foi a pessoa responsável por um sinistro de seguro, né? Então a gente consegue desenvolver esse tipo de solução de modo que você não tenha uma back-office dedicado para fazer esse tipo de análise, como ou entrada de nota fiscal, emissão de pedido de compras. A gente consegue automatizar de ponta a ponta, de modo que essas pessoas estão liberadas para fazer uma análise mais de valor das informações, já que você consegue automatizar, baixa a nota lá no departamento, no site, no Cefaz, ou recebe XML por e-mail. A gente vai entender quais são as nuances de cada operação e automatiza toda a esteira até o pagamento no banco. Então a gente consegue liberar essas pessoas e o potencial criativo delas para fazer uma análise que agrega valor para a companhia e elas terem a dimensão de poder verificar mais processos do que podem automatizar, que conecta muito com a cultura, e aí a gente consegue inserir a empresa naquela esteira de vamos sair do Excel, vamos para sistemas legados, data lake e tudo mais. E agora eu queria abrir um novo tópico olhando para o mercado. E para isso eu vou chamar o Alexandre Souza, que ele é sócio da PwC, especialista no assunto também, para ajudar a gente, trazendo um pouco sobre a sua visão sobre esse mercado. Alexandre, quando a gente fala sobre inteligência artificial, surge uma preocupação se as Big Techs elas vão dominar esse mercado ou se ainda há espaço para o desenvolvimento dessa tecnologia in-house, né? E aí eu gostaria que você trouxesse a sua visão sobre as tecnologias que estão sendo desenvolvidas pelas startups e também como você vê essa correlação entre esses dois agentes. Eu me chamo Alexandre Souza, sócio de tecnologia na nossa área de consultoria aqui na PwC, e é um prazer estar aqui com vocês. Com relação à pergunta, Fernanda, é bem interessante esse aspecto, né? Eu acredito, e o mercado é uma prova disso, que no que tange a questões de soluções de IA generativa, nós temos um posicionamento bem específico, tanto para as Big Techs quanto para as startups, que oferecem soluções específicas para os nossos clientes, né, para o mercado em geral. Então, quando nós olhamos o que as Big Techs oferecem, nós percebemos que eles trabalham em uma faixa do mercado que a gente pode chamar como instrumentar o mercado com soluções para entrega da parte de infraestrutura, componentes que vão ajudar a criar soluções de IA. As Big Techs, elas trabalham de forma mais generalista possível. E aí, quando a gente fala das Big Techs, nós falamos de empresas que a gente não pode deixar de falar também, de que provém soluções de cloud, porque entregar soluções de IA generativa, entre outras coisas, é necessário uma grande energia, uma grande capacidade de entrega de processamento. E o advento da cloud ajudou a viabilizar a estrada de evolução da IA para o mercado como um todo e ajudou a popularizar outras soluções. Então, quando a gente vê como as Big Techs se posicionam no mercado e como as startups, a gente percebe que as startups utilizam todas as soluções, ou boa parte das soluções que as Big Techs entregam no mercado para criar soluções especializadas, seja em agribusiness, seja em financial, seja na indústria de saúde, entre outros tantos segmentos do mercado. Porque as Big Techs, elas também não têm a capilaridade necessária para criar tantas soluções específicas. Por isso que ela tem uma rede de parceiros, um ecossistema que orbitam nas suas soluções. Então não existe, como algumas pessoas possam imaginar, né, que as Big Techs vão dominar o mercado de soluções de IA generativa ou IA de modo geral. Pelo contrário, é uma composição. As startups precisam tanto das Big Techs, como as Big Techs também precisam de um ecossistema de parceiros e startups para viabilizar a entrega das suas tecnologias. Na PwC, fomentamos o mercado de startups e trabalhamos também com as Big Techs. Então, a composição de infraestruturas, de soluções robustas de processamento em cloud, de componentes que vão
realizar processamento usando estratégias de machine learning, LLM e por aí vai, com especialização da indústria, casos de usos específicos para segmentos específicos, alavancando esses dois elementos, essas duas composições de solução, isso gera um valor inestimável para o mercado e para os clientes. Então, eu não vejo uma startup criando uma cloud específica, criando componentes reutilizáveis de machine learning ou de outros elementos de infraestrutura para criar uma solução específica de mercado. Eles fazem uma combinação, e é isso que traz essa diferenciação e essa composição muito interessante para o mercado. Bom, o que o Alexandre falou faz muito sentido. Assim como no passado, quem desenvolvia software também não se preocupava com todos os outros componentes que a gente precisa para entregar o software para o cliente, hoje quem desenvolve soluções baseadas em inteligência artificial não faz tudo do zero, né? Aproveita o lado de hardware, os componentes prontos de nuvem, para poder desenvolver os seus modelos para resolver problemas específicos aí, por exemplo, do mercado brasileiro, no agro brasileiro. No nosso caso, a gente interage com as Big Techs desde o começo da empresa também. As próprias Big Techs fomentaram muito essa interação. Elas procuraram, desde o início da Cromai, né, desde 2018, no nosso caso, algum tipo de aproximação para ajudar a gente a desenvolver, como parte da estratégia deles, né, a gente se tornasse clientes de cloud das Big Techs que nos ajudaram. Né? Então, a gente participou de um programa da Google, por exemplo, lá em 2018, internacional. A gente foi para Israel, fez uma imersão como uma das principais empresas de visão computacional do mundo naquele momento. Foi uma troca muito legal com o pessoal de lá, mas em nenhum momento assim, ficou clara uma intenção de uma Big Tech desenvolver uma solução como a gente desenvolve para resolver um problema específico de manejo da agricultura brasileira. Eles estavam muito mais focados realmente em formar parcerias, e essa parceria que começou lá em 2018 com o Google, a gente tem até hoje, né? A gente participou de diversos programas de aceleração, diversos programas de incentivo, e a gente interage com eles muito bem até hoje, mas não só com eles. A gente também tem parcerias fortes com o pessoal da AWS, com o pessoal da Microsoft. A gente também faz parte dos programas deles de incentivo, principalmente a startups de inteligência artificial. E, por último, a gente faz parte de uma rede global da NVIDIA, chama NVIDIA Inception, focada exatamente em startups que desenvolvem soluções de inteligência artificial e que precisam de algum tipo de infraestrutura ou do hardware da NVIDIA, e isso tudo ajudou demais a gente chegar até onde a gente chegou hoje. Né? Eu diria que sem essas parcerias seria um caminho muito mais longo e a gente não teria o tamanho que a gente tem hoje. Hoje nossa operação, só para dar uma ideia, a gente tem 150 pessoas em 10 estados no Brasil. Né? Então, a gente com certeza seria muito menor e estaria muito mais no início do processo de desenvolvimento e expansão se não fosse todo esse apoio. Ô Guilherme, só pontuando, quantos anos que tem a Cromai? Tem 7 anos, a gente completou 7 anos esse ano, né, de 2017. Um crescimento bem rápido, né? Sim, com certeza. A fala do Guilherme conecta com a gente, né? O ano passado a gente foi investido pela Google for Startups, né? Esse ano o nosso head de produto, que é o Pedrinho, está participando da primeira turma de IA que a Google montou, mundial. Então, a gente tem toda essa chancela aí. O que eu acho que as Big Techs, quando elas têm interesse em investir, a própria Microsoft acho que nem está desenvolvendo uma própria LLM, foi lá e investiu na OpenAI, bastante grana. E o que eu vejo, eu observo, é que há uma consolidação quando há o interesse. Então, elas não conseguem pulverizar como a Chrome AI faz, como a Bit9 faz, em termos de oferecer uma solução específica para às vezes até um mercado específico, né? Então, as startups entram nesse sentido para resolver essa de maneira bem peculiar e bem pontual os problemas do dia a dia, né? E as Big Techs entram como parceiras nossas, né? Então, o Google tem bastante crédito para quem está começando. Então, eu vira e mexe, recebo e-mail lá, vamos conversar para receber, tem mais crédito. A gente conseguiu até um crédito adicional, foi bem interessante. Isso ajuda bastante, principalmente quem está no início ou quem está em escala, porque é um investimento bastante alto, né? Você rodar isso em nuvem e toda a infraestrutura. E que às vezes pode até ser um impeditivo para você continuar desenvolvendo as suas soluções. Então isso é bastante importante. Todas elas têm, a Microsoft, com a Azure e a própria AWS também são bem incisivas e assim, não economizam esforço para
para desenvolver esse tipo de parceria com a gente, que no futuro acaba fomentando os clientes dela, né? Então, conforme a gente cresce, há esse interesse de que a gente continue clientes dessas companhias. É um ecossistema mesmo, né? A gente se ajuda muito, pergunta muita coisa, e as Big Techs vêm para apoiar esse desenvolvimento inicial. Eles vai crescendo junto, né? Exato, é como uma semente, né, que a gente planta, e aí você vai regando, eles vão fazendo esse regamento inicial, e quando a gente já tem, né, uma robustez, né, aí segue em conjunto, e isso promove também a sustentabilidade do crescimento dessas grandes companhias, né, então eu falo, é um ecossistema que precisa funcionar de maneira harmoniosa, né? Só complementando, assim, e tentando não ser muito repetitivo, mas eu concordo 100% com o que todo mundo falou. Assim, idem, né? Assim, eu acho que é muito semelhante com o que aconteceu com o cloud alguns anos atrás, né? A Grão Direto não existiria e várias outras startups se não tivesse cloud, assim, a gente não tinha condição de comprar servidor da IBM e colocar numa sala com porta de ferro e com 12 graus de temperatura. Então, assim, o custo para você ter sistemas, antigamente era muito alto, né? Então, para você tirar uma empresa do chão com investimento zero, com investimento muito baixo, bootstrapping, era impossível, né? Então, esse modelo habilitou um pouco dessa era digital que a gente vive hoje, né? Então, eu acredito que as Big Techs, elas estão meio que repetindo este modelo. Então, vamos criar uma infraestrutura dentro nessas nossas clouds que já existem aqui, de AI, para possibilitar a nova era de uma nova tecnologia, que vai acontecer algo muito semelhante, que é startups com pouco investimento, mas com talento, com pessoas, com ideias e nichadas, consigam utilizar essa estrutura de forma barata. Eu acho que a AI vai baratear muito ainda, espero. Tem barateado bastante. Tem barateado. Se você acompanhar o valor, né? Hoje, antigamente era muito caro, dólar, hoje é centavos de real, né? Você consegue pagar. Exatamente. Para fazer a utilização. Então, assim, tem coisas, e eu acho que vai baratear rápido, né? Então, imagino eu que daqui 2, 3 anos a gente consiga trazer o custo muito para baixo e aumentar a utilização de... Hoje tem que ficar fazendo muita conta, ainda compensa, a conta vai se equivaler ao tanto que a gente vai gastar, né? Então, ainda existem cases que são mais uma aposta. Mas eu acho que a tecnologia ela vai barateando com o tempo, vai ficando mais acessível, né? O que as Big Techs têm hoje, a própria NVIDIA, né, que teve um crescimento exponencial aí, é acesso ao hardware específico, que foi o que possibilitou tudo isso, né? Então, as LLMs, muito difícil, tem que ter muito hardware para treinar aquele negócio. Então, a Grão também teve uma história muito parecida com a de vocês, assim, né? A gente tem relacionamento com todas essas que vocês citaram. Hoje, com a Google, a gente já participou de vários programas de aceleração, de cloud especificamente, de machine learning, né? Nosso time de AI e dados já trocou muita figurinha com eles. Hoje a gente está tem muito contato com a Microsoft, né? Então a Microsoft, a gente está no programa de aceleração deles, a gente terminou o programa, né? Então existe um ganha-ganha nisso aí, né? Então, mas eu acho que é um modelo muito interessante para o mundo, assim. Né? Então, o que as Big Techs estão fazendo com as startups é o que os investidores VC fazem com a gente. Vamos investir em 10 para um dar certo. Esse um vai pagar a conta dos outros 9. Né? Então, as Big Techs, elas podem dar créditos para as startups, porque as que derem certo e virarem clientes delas vão dar um retorno depois financeiro para elas também. Né? Então, todas essas interações, você tem que provar qual que é o seu modelo de crescimento. Né? Eles sempre perguntam, a gente vai te dar crédito aqui, mas, cara, como vocês acham que vocês vão estar faturando? Tá? Né? E pra gente é ótimo, a gente tira várias coisas do chão e não é só crédito, né? Então, todas elas também têm essa coisa da educação. Existe uma comunidade, né? Existe uma boa vontade, né? O mesmo cara que tá no Google, depois ele tá na AWS, ele conversa com você na Microsoft, ele conhece o outro cara, né? A gente teve a oportunidade de falar sobre AI lá no Developers Conference, né? Também. Então, também existe uma comunidade que se conversa ali. AI tem muita coisa open, né? A própria OpenAI tem muita coisa aberta, tem muita essa coisa do conhecimento ser mais proliferado. Tal. Então, acho que é uma coisa que vai facilitar muito também o crescimento da tecnologia, né? Não vejo uma coisa muito maquiavélica, só as Big Techs aqui e tal. Eu acho que não é o modelo que eles mesmos acreditam, né? Existem discussões mais filosóficas, mas acho que é outro podcast. Entrando agora em outro tópico também sobre o mercado, eu acho que desde que foi lançado o chat, muito se fala sobre a proteção de dados, regulamentação, né? E também gostaria de convidar o Alexandre, mais uma vez, para falar como vem ocorrendo a regulamentação dessas tecnologias aqui no Brasil.
esse é um assunto muito interessante também no que diz respeito. O uso da inteligência artificial vai ser controlada e vai ser regulamentada, assim como o uso dos dados, né? E existe uma extensa discussão, seja no Brasil ou seja no mundo, com diferentes approaches com relação a esse tema. A IA ela não vai passar por um processo específico de proteção de dados, porque o Brasil já tem a LGPD, né, estabelecida, e os dados, as empresas que tratam as informações sensíveis com os clientes continuarão regidas sobre a LGPD, usando a IA ou não usando a IA. Essa questão de proteção de dados já está regulamentada globalmente no Brasil. Agora, olhando o uso da IA, os modelos regulatórios que são adotados em outros países, e são diferentes approaches, né? Então, por exemplo, no Japão e no Reino Unido, são países que se aprofundaram muito nos modelos de regulação sobre o uso de IA dentro dos seus processos, dentro das empresas, dos consumidores. Já a Alemanha tem um diferencial que ela tem uma quantidade muito grande, né, de iniciativas buscando regular o uso da inteligência artificial e diferentes approaches, né, diferentes países sobre como deve ser o processo de regulação da IA no mercado. No âmbito nacional, nós temos nesse exato momento, sobre a análise do Senado Federal, uma minuta que foi elaborada por uma comissão de juristas que está em análise e visa substituir uma série de projetos anteriores que foi colocado para definir normas de como que seriam normas gerais para o desenvolvimento, a implementação e o uso da IA dentro do contexto das empresas, da sociedade. Mas veja, essa é uma discussão que ainda está em andamento. E como qualquer nova tecnologia que transforma o mercado, existe ainda muitas ponderações sobre como a IA precisa ser regulada. Inevitavelmente, iremos passar, assim como nós passamos pelas discussões de LGPD, nós vamos passar por discussões sobre como a IA precisa ser gerenciada. Eu não vejo, por todas as discussões de estudos que estão acontecendo nesse exato momento no mercado, uma intenção de reduzir o impacto da IA no nosso dia a dia, no dia a dia das empresas, né? Hoje, no celular, nós já temos IA funcionando, nós já temos agentes de inteligência artificial. Então, esse é um caminho sem volta. Mas, falando em termos de regulação, esse projeto que está hoje em análise em comissões no Senado Federal, ele tem o objetivo de, por exemplo, proteger a vida das pessoas no que tange alguns processos que todos nós passamos. Por exemplo, existe uma grande preocupação que a IA, em seus diversos modelos fornecidos por diversas empresas, ele não pode ter um caráter de discriminação. Também tem que ser levado em conta a privacidade e proteção dos dados das pessoas, voltando aqui à questão do LGPD. As pessoas precisam ser informadas, por exemplo, como as suas informações estão sendo trabalhadas em um determinado algoritmo. Quando uma inteligência artificial toma uma decisão baseada nas suas informações e que isso pode afetar a sua vida. Um exemplo disso é o score de crédito. Hoje nós temos já há anos isso, né? As suas informações de crédito são avaliadas com o uso de inteligência artificial. Na saúde também, imagina você vai ser diagnosticada, passar por um processo, uma consulta, e a IA vai fazer uso das informações do seu prontuário para avaliar os seus exames. Então você tem que ser notificada sobre isso, como essas informações estão sendo tratadas. As empresas têm que ser avaliadas a questão sobre o risco, o grau de risco que esse algoritmo, que esse sistema de inteligência artificial pode oferecer. É um sistema que foi muito bem treinado, pouco treinado. Qual é o grau de risco que esse algoritmo vai trazer se você utilizar? Isso hoje, nós consumimos algoritmos de inteligência artificial e a gente não sabe qual é o grau de assertividade que aquele algoritmo está trazendo. A gente até tem um termo para isso em inteligência artificial, quando a IA alucina, né?
A gente viu esse termo muito no uso do ChatGPT, em outros, no Bard também, onde a inteligência artificial responde coisas como ele interpreta dados e ele fornece uma conclusão equivocada para quem está analisando o dado. E as empresas que estão fornecendo também inteligência artificial, numa questão de incidente de segurança, também precisa ter procedimentos para comunicar isso para quem está consumindo aquela informação, entre outras coisas. E aí, gente, eu gostaria que vocês comentassem, então, sobre o que o Alexandre trouxe aqui, tanto dessa parte da regulamentação de dados e também da parte de proteção de dados, como vocês estão sendo abordados pelo mercado, né? Se vocês pudessem trazer também os desafios que vocês estão encontrando no mercado relacionados ao desenvolvimento de tecnologias utilizando a inteligência artificial. Dentro da Bit9, a gente, sendo bem simplista na explicação, todas as informações são criptografadas, então a gente não tem acesso ao que está sendo trocado dentro da automação e dentro da IA, né? Então a gente garante a segurança seguindo o regramento da LGPD, né? Basicamente é isso. E ele trouxe uma questão importante que é sobre a questão análise de crédito, por exemplo. A gente está discutindo racismo financeiro. O professor Silvio Meira, de novo trazendo ele aqui, não, o Dr. Nicoleles fala. Eles comentam que a inteligência não é nem artificial, ela não é nem inteligente nem artificial, já que é criada por nós mesmos, né? Então, dentro das LLMs, a grande questão da regulamentação, ela vem para saber o que está por trás daquilo lá, o que está dentro da programação. Né, a gente tem casos aí, a Google, a IA deles, a Gemini, alucinou há pouco tempo, falando para colocar cola na pizza. Né? Então você dá lá no Google, você vai ver que tem essa... E acontece, é natural isso, né? A gente fala de alucinação de IA, né? Mas imagina isso dentro de algum processo médico, alguma coisa do tipo. Então tem que ter uma atenção bastante especial. A gente tem dentro da visão computacional, que é o core de vocês, a análise, por exemplo, de pessoas que estão com processos judiciais ou estão sob condenação. E a gente teve um caso bem recente de uma mulher que foi abordada 2 vezes injustamente porque a IA reconheceu ela de maneira errada. Então, as questões que estão sendo discutidas e que, infelizmente, experiencia como sociedade. Esse olhar aí entra dentro do que o Fred comentou até ainda há pouco de questões filosóficas, sobre questões éticas. Por exemplo, o veículo autônomo, quando atropela alguém, a responsabilidade é de quem? Quem programou? É da empresa? É do fabricante do carro? Né? Da pesquisa do Instituto Reuters, ele traz assim, somente 2%, em média, dos países que mais utilizam, 7% utiliza ChatGPT diariamente. Então, assim, imagine isso dobrando, né? Quanto de ocorrência aqui vai aumentar? Então, é bastante importante que haja regulamentação, mas que a gente participe também da construção dessa regulamentação. Eu participei de uma conversa recente, até aproveitando o gancho da última pergunta, né? Via uma parceria com a Google, exatamente sobre regulamentação. A gente até escreveu um artigo pro AgTech Innovation, né? Escrevi contando sobre a conversa, a gente falou um pouco sobre esse aspecto de regulamentação. E a conclusão que a turma chegou ali, né? Um dos convidados era um dos pais da inteligência artificial, o Peter Norvig, que é diretor de IA para a Google, de que as empresas, e especialmente as Big Techs, têm uma responsabilidade muito grande nessa questão. Porque quanto mais as Big Techs e todas as empresas que desenvolvem inteligência artificial se preocuparem em serem responsáveis com como elas desenvolvem e aplicam a solução delas, menos o setor público vai precisar interferir e criar regulamentações mais pesadas. Hoje as Big Techs elas estão se movimentando muito nesse sentido, de tentar ao máximo respaldar tudo que eles desenvolvem para que o setor público não venha também com muito peso em tudo que precisa ser resolvido depois quando as coisas dão errado. Então elas estão tentando evitar o erro, prevenir em vez de remediar. E um outro ponto que foi interessante dessa conversa, a gente sabe que o setor privado, né, as empresas, elas avançam com uma velocidade muito grande, principalmente quando a gente fala de novas tecnologias. E um risco da gente depender só do setor público, a gente está sempre correndo atrás do que já aconteceu. Ninguém vai segurar o crescimento exponencial da inteligência artificial. E por mais que o setor público coloque muita energia, muito esforço nisso, provavelmente vai demorar muito mais para se discutir qualquer projeto de lei do que o que já está acontecendo no mundo real. Então, acho que essa postura das Big Techs é muito elogiável, assim, de se preocuparem com isso desde agora. Espero que realmente se cumpra, né, e que eles consigam evitar boa parte dos riscos que a gente pode ter com uma tecnologia que gera tantas novas possibilidades para o bem
mas também, infelizmente, para o mal, para que o poder público ele precise se preocupar só com alguns detalhes, né, e com que realmente as Big Techs não vão resolver, e não com o todo, e não engessem tudo que a gente pode fazer do lado positivo. Eu, como ex-servidor público, assim, eu conheço um pouco de como as coisas funcionam, assim, eu tenho muito medo de regulação, assim, acho que tem um pouco dessa coisa da obsolescência da legislação, ela acontecer muito rápido, né, e tem os próprios interesses também das pessoas que estão tentando ali, tira um artigo, coloca outro, é lobby, enfim, você sabe como o mundo funciona. Então, eu também gostaria que quanto menos fosse, acho que menos inibe novas coisas de começarem, acho que as empresas têm que ser transparentes com o que elas estão fazendo. A LGPD é uma boa lei, acho que no final das contas, apesar dos efeitos colaterais, né, sempre que tem uma regulação muito forte, você tem um efeito colateral de um monte de gente tentando vender coisas pra gente, né? No final das contas, você cria um mercado para que aquilo ali seja cumprido, isso gera custo, isso gera, enfim. Mas eu acho que o Alexandre falou um pouco disso, né? A LGPD ela vai cobrir boa parte das coisas que já acontecem. Concordo com o que o Thiago falou, é um reflexo da sociedade, é um reflexo da empresa. Então, se o Google tem um tipo de posição, a IA do Google provavelmente vai ter esse tipo de posição. E aí, acho que a gente tem que... A gente consumidor, né? Que eu tô falando mais como Fred, menos como grão direto. O que é essa IA que eu tô usando aqui? Quem são os caras que estão por trás, né? Então, a gente também fomentar essa educação da ponta, né, para as pessoas saberem com quem que elas estão lidando. Se essa empresa tem esse tipo de comportamento sem IA, ela vai ter isso potencializado com a IA. Acho que as coisas, elas continuam sendo do mesmo jeito, só que talvez de uma forma multiplicada por 1000, igual como toda a tecnologia fez, né? Então, na Grão, a gente vê, ainda fazendo um link com os clientes, né, existe uma preocupação muito grande dos clientes, principalmente com informações que são estratégicas, sensíveis e etc. A Grão, hoje, ela tem ISO 27001, então a gente passou por toda a parte burocrática, etc., para conseguir tirar a certificação, que acaba dando vira um diferencial depois para a gente conseguir vender, né, para a gente conseguir falar, cara, a gente tem o selo aqui, né, então a gente tem processos de segurança da informação que garantem que não está tendo mistura de dados, que a gente não está, a gente tem empresas concorrentes dentro do nosso portfólio de clientes, né, então como é que você tem dois concorrentes e aí você tem que cuidar muito bem desse negócio. E aí tem uma outra polêmica que eu acho que essa é uma boa discussão, mas de novo, acho que não cabe aqui, que é, meu dado está sendo usado para treinar para outras coisas, isso pode, isso não pode, então talvez comece a surgir novas coisas que não existiam, que a gente precisa talvez pensar um pouco, né? Então, sempre que a gente vai, não sei se é a realidade de vocês, talvez vocês menos que vocês estão capturando o dado, né? Você já tem esse opt-in meio que no começo da conversa, mas talvez lá para vocês tem muito isso. Cara, beleza, vamos fazer, mas e esse dado meu aqui, do IA, vai usar só para mim, né? Você pode usar ele consolidado, anonimizado? Não pode, né? Então, acho que quando você desce um pouco no detalhe, as coisas começam a ficar um pouco mais caso a caso, mas assim, acho que existe preocupação, e eu gosto muito dessa postura, assim, se existe algo mais... E a própria OpenAI, né, as discussões lá quando teve a troca e depois a volta da direção da OpenAI, muito com essa visão também mais ética e de cuidado, assim, como que a gente combina esse negócio para que também a gente não cause uma coisa mundialmente meio esquisita, né? Eu acho que esse lado me agrada mais do que a gente tentar acertar um artigo 5º da Lei 7.012 que vai falar com que vocês não podem mais fazer algum tipo de coisa que tem zero prejuízo, ou seja, eu tiro na água, né? Tentou fazer uma coisa boa, acho que talvez até tenha mesmo, né? Você pegar, eu não li ainda o projeto, né? Mas quando você lê o projeto, tem várias coisas que a intenção é boa, mas acerta o lugar errado, né? Então, na hora que a lei é aplicada, você acaba acertando em lugares errados. Então, assim, essa é a minha visão mais pessoal, dessa história. Bom, gente, a nossa conversa passou rápida até aqui, e eu gosto sempre de fechar o episódio pensando no futuro dessa tecnologia, né? Então, eu gostaria que a gente especulasse como que a inteligência artificial vai moldar o futuro da agricultura. Bom, na minha visão, a inteligência artificial vai trazer uma mudança maior do que a internet e o smartphone. E na agricultura não vai ser diferente, né? A gente vai ter uma agricultura completamente diferente, muito mais eficiente e sustentável, por conta das inúmeras possibilidades que vão se abrir em todos os processos envolvidos na agricultura, né? Como você falou, antes, durante e depois, né? Então, no campo e todas as atividades relacionadas. E no nosso caso, a gente está muito perto das atividades de campo, a gente já enxerga um roadmap de desenvolvimento para os próximos 10 anos de tecnologias que usam inteligência artificial para ganhar mais eficiência. Ainda tem muita coisa para acontecer
a gente realmente está só começando. Nesse início, a gente já vê uma transformação significativa com resultados expressivos e a gente está muito entusiasmado para ver o que a gente vai conseguir fazer nós mesmos nos próximos anos e todas as outras empresas que vão participar dessa revolução também, porque são realmente muitas oportunidades, né? Vão ser inúmeras empresas que também vão participar e trazer novas soluções para que a gente possa ganhar eficiência em todas as áreas que envolvem o agronegócio. Na minha visão, primeiro, acho que foi o Alexandre que falou isso, né? A inteligência artificial é o caminho sem volta, né? Então agora não é mais opção, não é mais uma coisa que era muito lá no laboratório da Universidade XYZ, então acho que ganhou uma atração e vai revolucionar mesmo tudo que a gente faz. Eu acho que o agro agora está mais preparado para receber uma tecnologia disruptiva do que estava quando chegou o smartphone ou do que estava quando chegou a internet, né? Então, o agro sempre foi muito bom de tecnologia dentro da porteira, né? O agro brasileiro é case mundial, né? É sucesso, mas para essas tecnologias mais digitais, a gente sempre foi um pouquinho mais atrasado, né? Tem um estudo da McKinsey famoso, né? Que tem a tabelinha das indústrias e das adoções de tecnologias, né? E aí o agro está sempre lá no finalzinho, lá, né? Começa com os bancos, a própria indústria de tecnologia em si, utilizando tecnologia, aí varejo, indústria e tal. E aí o agro fica lá. Só que com inteligência artificial a gente começa igual às outras indústrias, né? Então essa é uma oportunidade, acho que para o agro como um todo também, falar, pô, agora a gente está tão tecnológico, a gente está tão... e aí depende um pouco da gente como startup, de fomentar e dos ecossistemas, mas a gente começa num pé de igualdade agora. Né, a gente pode pular etapas, né? Então, o agro talvez que nem tinha muito bem algo muito digital, estava na planilha, agora você já pula para a era da inteligência artificial direto, em pé com as outras indústrias, né? Então, acho que é muita oportunidade, acho que vai mudar muito. No nosso caso, a Yala pode trazer uma adoção muito maior das coisas para os late adopters, né? Então, os early adopters das tecnologias já estão usando, por mais que eles tenham no famoso mineirês, algum perrengue para ter que imputar o dado, para ter que usar a tecnologia, para ter que topar pagar aquele negócio, né, mudar o processo de negócio dele para ele usar. Aí ela destrava muita coisa, né? Então, no nosso caso, a gente vê o produtor rural negociando grãos no WhatsApp e conversando com um assistente, com tudo personalizado, com acesso ao preço real time, fechando um negócio por ali, assinando de uma forma muito mais simples. Ou seja, ele não precisa mudar muito a vida dele, ou aprender a usar um negócio muito diferente, saber falar uma linguagem, usar um sistema, né? Talvez nessa linguagem, mas nessa coisa mais fluida, ele já consiga... e aí os processos de negócio vão estar gravados bonitinhos lá, que aí vai fazer esse trabalho sujo de transformar aquela interação em coisas nos ERPs da vida e nos contratos e etc. Então, você simplificando isso, você consegue trazer a tecnologia para pessoas que talvez ainda são um pouco mais resistentes, né? De uma forma muito mais rápida. Então, isso eu acredito que vai mudar muito. De novo, um mar de oportunidades, né? Então, para cada processinho de negócio, hoje você não tem 300 conversas no WhatsApp, né? Você não tem 50 empresas que você se relaciona, você pode continuar se relacionando com todas, mas todos talvez vão ter um pouquinho de AI ali, facilitando a vida, facilitando esse relacionamento. O produtor, a gente fala muito em produtor, mas tem vários outros players nesse mercado, né? Você tem os intermediários, você tem as cooperativas, você tem os exportadores, você tem gente que está mexendo com inteligência de mercado, você tem os traders, né? Então tem muita coisa para ser feita, muita oportunidade de negócio também, muita oportunidade de startup, às vezes até demais, né? Então a gente, como boas startups, tem que também ter o nosso foco para não ficar encantado com um mundo de possibilidades. Mas para quem está começando, para quem quer empreender, para quem quer abrir uma empresa, existe muita oportunidade, na minha visão. Bom, eu vou só projetar... futurologia, eu não sou muito bom nisso. Trator voador. Mas diante daquilo que a gente já está verificando no presente, né? Por exemplo, a John Deere fechou um contrato gigantesco com a Starlink para a conectividade das máquinas, né? Eu acho que vai ter essa parte do campo, muita mecanização. A gente tem robôs que fazem colheita de frutas, de qualquer tipo de coisa que é plantada, né? Dentro dos lugares. E vai ter veículo autônomo fazendo colheitadeira, trabalhando e gerando dados e informações, onde a gente aí entra para a realidade da Bit9, da gente fazer a coleta e a automação desse processo, alimentando sistemas que já estão em funcionamento de grandes companhias, né? Então a gente consegue, eu vejo muito mais mecanizado do que já é hoje, acho que
dentro do comparativo mundial, a gente já é bastante tecnológica nesse sentido, mas tinha uma dificuldade em termos de conectividade, né, que está começando a ser resolvida agora com a Starlink. Tem uma outra empresa lá que é o concorrente da Starlink, que eu não lembro o nome, mas a John Deere anunciou aí, acho que até estava conversando com o pessoal aqui, era uma pessoa que faço interface lá na John Deere que encabeçou esse projeto. Então eu vejo que é isso, a gente aumentando a produtividade, a área de plantio, a produtividade plantando muito mais dentro de uma pequena área, né, economia de água que vocês trazem também em termos de utilização de defensivos, né, reduzindo isso aí, trazendo economia para toda a cadeia, né, e aí beneficiando a gente que vai utilizar e que está aqui nessa rocha no universo, sobrevivendo aí com as mudanças que acontecem tão rapidamente. Então é isso, é o que puder automatizar, a máquina colhendo, enviando informação daquilo que ela colheu e inclusive interagindo com uma machine learning que faz predição de como pode melhorar e qual a melhor maneira de fazer a colheita, de melhor de plantar e tudo mais. Agradeço a participação de vocês aqui hoje no podcast, também agradeço os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Nos vemos no próximo episódio para falar de novas tecnologias e oportunidades do agro do futuro.